E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Que bom mais uma vez estar aqui falando com vocês, tá certo? Vamos começar as nossas atividades, tá certo? Vamos começar com a nossa oração, ok? E depois vamos para a nossa revisãozinha, tá bom? Então vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos fazer a brincadeirinha do Escravos de Jó. Na outra vez, a gente dá para atrapalhar um pouquinho, né? Mas vamos tentar dessa vez. Novamente, vamos lá. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zague. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zague. De novo. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zague. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zague. Gente, é difícil, viu? Sozinho é difícil, mas é bom se fizer com mais 2 ou 3 pessoas, viu? Pode ser uma sandália, uma tampinha, uma caneta, um piloto. E todo mundo senta em círculo e vai todo mundo passando. Escravos de Jó jogavam caxangá. Aí, ó. Tira, bota, deixa ficar. E todo mundo. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zague. Vai e volta, viu, gente? Pro colega do lado. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zague, certo? É bem fácil, mas o bom dessa brincadeira é fazer com mais 2 pessoas, tá certo? Para ver quem vai ficar atento e quem vai conseguir fazer rápido. E quando canta rápido é melhor ainda de acompanhar, tá certo? Então agora vamos fazer a nossa revisãozinha de geografia. Na semana passada nós fizemos uma revisão sobre as atividades do espaço rural, não foi? Fizemos a atividade do espaço rural, fizemos a agricultura familiar e fizemos o contraste na paisagem, tá certo? Hoje nós vamos fazer uma revisãozinha sobre desperdício de alimento, sobre atividades do espaço urbano e sobre crescimento das cidades e os problemas que ele causa, né? Sobre isso aqui, tá bem? Então, vamos lá. No livro de vocês têm esse gráfico aqui, olha. Esse gráficozinho está mostrando como ocorre o desperdício de alimentos, né, no nosso país. E aqui mostra muito que o maior desperdício desses alimentos está na produção, na hora que planta e que vai colher. Na hora que vai colher é que está o maior número de desperdício de alimentos. E o outro que está também, junto com ele, 28%, é o consumo. Ou seja, a gente compra os alimentos e leva para casa. E muitos desses alimentos se estragam. Às vezes se estragam porque a gente já comprou ele meio ruim ou porque a gente não toma cuidado em casa e acaba estragando alimentos. Ou muita gente que pega o alimento para comer, não come, acaba colocando no lixo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, esse gráfico diz que na América Latina, né, o desperdício de alimento é maior na sua produção e no seu consumo. Eles dois estão igual, 28%. Depois ele diz que o segundo maior número de desperdício é o manejo e o estoque. Ou seja, quando ele vai ser armazenado, né, para ser levado para algum estabelecimento. Então, esse armazenamento está em segundo lugar como desperdício de alimentos. Em terceiro lugar, vem a distribuição, né, quando esses produtos serão levados para algum supermercado ou para alguma mercearia. Também tem o desperdício. Em último lugar está o processamento. O que é isso? Lá na indústria, né, quando ele vai ser processado. Na indústria é onde está o menor índice de desperdício, tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em casa, né, para fazer a nossa parte e evitar esse desperdício de tantos alimentos, tá certo? Na atividade tem sobre esse desperdício de alimentos para vocês responderem. Qualquer dúvida, abre o livro, tá certo? Nós também temos aqui
as atividades agora do espaço urbano. A gente viu que no espaço rural, as atividades eram agricultura, que é o cultivo, pecuária, criação de animais, e extrativismo, que é coletar da natureza tudo que ela oferece. Já o espaço urbano é diferente. Nós temos a indústria, né, que é aquela que transforma a matéria-prima em outros produtos. Como assim? Eu pego a madeira é natural, né? É um extrativismo natural. Eu pego a madeira, levo para a indústria. Essa madeira será transformada em mesas, cadeiras, móveis. Então, essa é a atividade da indústria, é uma atividade da cidade, tá certo? Já também vem o comércio. O que é o comércio? O comércio é a compra, é a venda e é a troca de mercadorias. Antigamente, só era feito troca de mercadorias. Não existia o dinheiro. Então, esse comércio era chamado de escambo. A pessoa trocava o que tivesse em maior quantidade em casa com um vizinho ou alguém pelo que ele precisava. Por exemplo, se eu tinha muita farinha e o meu vizinho tinha vários animais e ele criasse, então a gente trocava um pouco da farinha pelo animal, né? E assim era feito esse tipo de comércio. Hoje não. Hoje os produtos são encontrados em feiras livres, em supermercados, mercearias, e as pessoas dão uma quantia em dinheiro e obtêm aquele produto. Então, essa atividade é chamada de comércio. Mas também nós temos a prestação de serviços, né? A prestação de serviço envolve alguns profissionais da área da saúde, bancários, dos correios. Por quê? Porque presta serviço para a população. Por exemplo, aqui nós temos um médico ou uma enfermeira. Então, essa atividade daqui é a prestação de serviço. Por quê? Porque ela está prestando um serviço a essa pessoa. A enfermeira está medindo a pressão, aferindo a pressão. Então, que atividade é essa? É uma prestação de serviço. O professor ensina, dá aula às crianças nas escolas. Ele não é uma atividade de comércio nem uma atividade de indústria. Ele é uma atividade de prestação de serviço. Está prestando seu serviço para a comunidade, tá certo? E com as grandes cidades, e depois que tem indústria, comércio, prestação de serviço, as cidades se desenvolvem, as cidades crescem. Se as cidades crescem, se elas se desenvolvem, se o número de habitantes aumentam, também aumentam os problemas nas cidades, gente. Por exemplo, se aumenta o número de casas, se surge um bairro, por exemplo, na nossa comunidade está surgindo várias construções, esses apartamentos, condomínios fechados. Se está surgindo todas essas construções, está aumentando o número de pessoas que vêm morar nessa localidade. Então, antigamente, a localidade era pequena, poucos supermercados, um posto de saúde. Agora, a cidade tem que começar a crescer junto com essas pessoas. Então, vai precisar de um auxílio maior. Aí, o que é que acontece? Se as cidades crescem os problemas. Quais seriam esses problemas? Congestionamentos, né? O trânsito lotado, saneamento básico, né? Se a cidade já não tinha saneamento básico, continua sem, ou seja, falta de esgoto, falta de iluminação pública, de água encanada ou tratada, o calçamento nas ruas, né? Algumas ruas a gente sabe que são calçadas, mas a gente sabe que ainda tem muitas ruas sem calçamento e que quando chove vira transtorno para as pessoas se locomoverem de um lado para outro, não é isso? Então, se as cidades crescem, os problemas aumentam, né? E esses problemas devem ser sanados pelos órgãos públicos, né? Principalmente o saneamento básico. Quando a gente fala de saneamento básico a gente está falando de vários serviços. Saneamento básico quer dizer calçamento, iluminação pública, água, esgoto. Vários serviços têm que estar dentro de saneamento básico, tá certo? Por exemplo, aqui mesmo, nessa fotografia aqui, vocês vejam que essas casas cresceram nesse morro.
Se elas cresceram, então aqui vai existir vários problemas. Como? Tá aqui, olha, águas empoçadas, olha. Então aqui é o quê? Falta de saneamento básico, né? De infraestrutura. Já aqui embaixo, olha, aqui embaixo a gente pode ver que tem um profissional de saúde e tem uma fila enorme. Se tem uma fila enorme, o que é que acontece? Quer dizer o quê? Pode estar faltando médicos, né? Pode o quê? A demanda de pessoas deve ser grande e os profissionais da saúde são poucos. Então, tudo isso pode acontecer. Quantidade pouca de clínicas ou de hospitais. Então, isso também é um problema que traz com o desenvolvimento das cidades. Também temos aqui, olha, primeiro que nós falamos, olha, congestionamentos nas cidades. É um problema também que acompanha o crescimento das cidades. Aqui também nós temos, olha, na área da saúde, olha, nós temos aqui a Secretaria do Trabalho, que é isso aqui, muita gente desempregada. O desemprego também é um problema, né, social que vem acontecendo com o desenvolvimento das cidades. Tá certo, gente? Então, através dessas gravuras, a gente já pode dizer que tipo de problema surge. A gente já sabe, olha, desemprego, congestionamento, falta de saneamento básico, falta de clínicas ou de hospitais ou de profissionais da saúde. Todos esses problemas acabam sendo atraídos com o crescimento dessas cidades. Se o número da população aumenta, se o número de construções aumentam, também aumentam os problemas sociais, tá certo? Então, essa semana vocês vão fazer a revisão sobre esses assuntos que a gente estava falando agora, tá certo? As atividades econômicas, né, do espaço urbano, os problemas que causam com o crescimento das cidades, tá certo? E aqui tem o contraste. Esse contraste na paisagem se dá da seguinte forma. Por exemplo, nós temos agora contraste na nossa paisagem. Qual é o contraste, tia? As construções que a gente tinha antes era uma. Hoje nós temos várias construções, né, de apartamentos, né, de condomínios fechados. Então, por que um contraste? Porque antes não tinha esse tipo de construção. Agora tem esse tipo de construção, ele se sobressai, que são construções novas, e as construções antigas ficam. Então, o contraste é esse, a construção nova no meio de construções antigas. É o que fala sobre o contraste na paisagem, tá certo? Então, o formulário dessa semana na plataforma, vocês irão responder sobre esses assuntos que a gente acabou de falar agora, tá certo? Espero que vocês respondam com atenção, tá certo? Qualquer dúvida, a gente vai respondendo, ok? E eu também vou começar também a dar uma olhadinha de quem já respondeu, né? Qualquer coisa, a tia vai mandar o recadinho para vocês, tá certo? Se houve alguma questão errada ou não, como vocês poderiam ter feito, tá certo? Um beijão para vocês, até a próxima aula, tá bom?